programa Panorama Tricolor Especial do ano. Estamos de volta no segundo bloco para discutir o quê? A imprensa. O papel incrível que a imprensa esportiva tem desempenhado, principalmente do final de 2013 até agora 2014, né? Como estavam desde o começo do especial, Zé Catalano, Paulo Roberto Ando. Eu vou dar a palavra aqui para o Catalano, que como vascaíno, ele já sofreu bastante, ele sabe como é que isso acontece. E numa conversa, né, ainda esse ano, você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Se prepare que o Fluminense será o Vasco do ano 2000. Historicamente, depois como dito em algumas comunidades vascaínas, o Vasco, o Eurico, aprontou talvez a maior peça da vida da Rede Globo, colocando aquela propaganda do SBT naquele jogo final. Que foi sensacional. Todos batem palma. Estava no Maracanã, na arquibancada se enxergava uma bola colorida no peito da camisa do Vasco. Ninguém entendia, até que num determinado momento começou a se berrar SBT e alguém sacou o que era. Mas enfim, a gente pagou muito tempo por aquilo. Alberto Marinho era flamenguista, seus filhos são flamenguistas, a instituição é flamenguista, os patrocínios maiores são para Flamengo e Corinthians, obviamente. Então, se você investe 3 milhões numa coisa, você investe 10 milhões em outra coisa, você quer que os 10 milhões rendam mais do que os 3, porque claramente você botou mais dinheiro naquilo ali. Mas o fato é, nós fomos odiados por anos e anos a fio, e agora vocês tricolores conseguiram a proeza de tomar o nosso. Agora nós somos, fazendo a piadinha, agora nós somos vices no ódio popular, porque os tricolores são os execrados do futebol brasileiro, são os viradores de mesa e coisa parecida. E na verdade sabemos que não é nada disso, embora muitos vascaínos colegas meus discutam isso, falam, você está maluco? Sabemos que não é isso, sabemos que há uma entidade maior que controla isso. Enfim, agora vocês estão na frente. Felizmente hoje em dia existe a internet, a gente pode estar aqui falando as nossas besteiras e vocês aí ouvindo, porque antes não havia. Então, o que essa turma dizia era a verdade disseminada e sem contestação. Hoje em dia, ainda grande parte da população acredita que isso é verdade, que o que a grande imprensa fala é verdade. Mas hoje em dia, pelo menos, há vozes que combatem isso, que tentam falar outra verdade, em menor quantidade, com menos alcance, mas ainda assim, vozes dissonantes. A força da resistência, né? Sim. Bom, só para dar assim como é que isso tudo aconteceu, né? Na terça-feira seguinte ao término do Campeonato Brasileiro, né, foi anunciado que a Portuguesa provavelmente teria a perda de 4 pontos, né, segundo o regulamento, por ter escalado, né, por ter colocado à disposição no banco de reserva, até não precisava nem ter colocado para dentro de campo, o jogador Everton. E aí, o que aconteceria, né? Portuguesa perderia os 4 pontos, ficaria atrás do Fluminense. E também Flamengo, no dia anterior ao jogo da Portuguesa, também tinha colocado o jogador irregular, perderia os mesmos 4 pontos. Coincidentemente. É uma grande coincidência. Naquele momento, mas dessa vez não quero nem discutir os dois. Só que naquele momento começou, por parte da imprensa esportiva, uma grande saga. Vamos destruir o Fluminense, o grande malfeitor, o vilão, o capitão sujo, o Darth Vader. Nós somos os bonzinhos do futebol, né? Paulo, eu queria que você ficasse à vontade agora, quiser nome aos bois, fatos, siga em frente. Jornalistas como Antero Greco, Juba Kfouri, Renato Maurício Prado, Mauro César Pereira, Fábio Rocco Sormani, deixa eu ver se mais algum vagabundo eu esqueci. Todos esses
cometeram crimes previstos no Código Penal contra o Fluminense e poderiam ser perfeitamente ajuizados. É possível que, por mais de um entendimento, isso não aconteça. O Fluminense tem aquela tradição de fidalguia, de não se envolver nessas situações mais litigiosas, mas eu acho o seguinte, eu acho que é até uma obrigação dos torcedores do Fluminense reunirem-se em pequenos ou grandes grupos e impetrarem ações coletivas ou individuais contra todos esses maus profissionais. Todos. E não se pede, no caso, indenização, absolutamente nada. Só devemos pedir direito de resposta. Ocupar os espaços deles. Ocupar os espaços e defendemos lá o que consideramos justo e que sabemos que é a verdade. Porque esses maus profissionais e mais outros aí, porque tem outros jornalistas de segunda divisão, que eu nem consigo lembrar, o pessoal da Série B da imprensa marrom, eles cometeram crimes descarados contra o Fluminense. O próprio caso do senhor Mauro César Pereira é emblemático, tendo ataques de frenesi na televisão, quase como se estivesse possuído num ritual. Entendeu? O André Rizek, que insistia em refutar todos os especialistas que ele mesmo chamava para o programa, ele queria rebater. O André Rizek, ele deve estar pleiteando uma vaga no STF, né? Porque ele entende mais de direito do que qualquer outra pessoa que ele tenha entrevistado. Então ele criou para si uma verdade oficial, talvez por ser um corintiano muito incomodado com as questões de Edilson Pereira de Carvalho, do escândalo Corinthians Inter de 2005, de Alberto do Alibe. Então, talvez para ele tenha sido esse o melhor momento para jogar, né, colocar o Fluminense como boi de piranha e tentar esconder a sujeira alvinegra por debaixo de algum grande tapetão. Mas são pessoas que cometeram crimes e, principal, cometeram um grave erro, porque eles confundem a liberdade de expressão com a libertinagem. Eles confundem a liberdade de expressão com a imunidade para cometimento de crime sem qualquer tipo de contestação ou de punição. E o que para mim é tudo muito claro. Acho que a torcida do Fluminense deve se manifestar nas redes sociais, nos sites e blogs, respondendo a todos esses sujeitos, colocando ações contra eles, boicotando-os, porque esses veículos têm que ser boicotados. Isso é fundamental, começar a boicotar essa gente, e aí eles vão entender, porque como estão todos acostumados à linguagem do dinheiro fácil, do dinheiro vil, quando esse dinheiro escassear por alguma razão, provavelmente esse cenário vai se alterar. E o que me deixava assim, o que me deixou estupefato, na verdade, é que, alegando a liberdade de expressão, né, esses pseudo-jornalistas esportivos falaram o que quiseram contra o Fluminense. E sua torcida, inclusive causando situações de agressão e covardia contra o torcedor do Fluminense. Esse ponto que eu ia falar. Eles alegam que não tem nada a ver que o cara ali que agride o outro por causa do futebol e agredir por qualquer outro motivo. Meus amigos, vocês fizeram suas faculdades, vocês leram livros, vocês tiveram acesso a todo tipo de informação e teoria do poder que a imprensa e a mídia em geral tem sobre as massas. Vocês sabem que, falando assim com a força que alguns falavam, né, com a vontade de atacar o Fluminense, vocês não podem achar, né, de forma inocente, que não vão causar nenhum sentimento agressivo nos idiotas torcedores de outro time que fizeram essas agressões, né? Não apenas no Rio de Janeiro, né? Em alguns outros lugares, Brasília, onde tem muita torcida carioca, torcedores do Fluminense foram agredidos verbalmente, né? E felizmente poucos casos de agressão física, mas mesmo assim, eu acho que casos de agressão física. Eu acho que a principal pergunta a ser resposta segue sendo a primeira. É claro que a imprensa... Não, vamos abstrair. A imprensa, você tem um jornal. Esse jornal, hoje em dia, tanto quanto qualquer outra empresa SA ou limitada, ela está produzindo lucro. Então ela vai vender as verdades dela. Ela vai falar as verdades dela. Mas há um limite para isso. E o desaparecimento das informações acerca no caso da atuação do André Santos e a completa o completo ignorar desse assunto posteriormente, agora quando da volta do jogador à ativa, é uma coisa absolutamente estarrecedora. É uma coisa que a população, não só a pessoa que se interessa por esporte, mas por qualquer outro assunto, deveria se questionar como um assunto de interesse coletivo, uma coisa importante para o desenrolar daquele campeonato, daquela coisa,
desaparece, Suprimido é o debate, absolutamente ignorado. Apareceu uma reportagem de alguém entrevistando o André Santos numa dessas peladas de fim de ano. Era uma garota com uma canopla de uma empresa, perdoa a empresa, qual é a empresa jornalística, eu nunca vi aquela logo na minha vida, completamente desconhecida. Então, assim, aonde vamos parar? Qual é o limite disso? Do sumiço de uma informação importante, de forma ordenada ou coordenada por alguém, como uma notícia dessa simplesmente desaparece. Ou numa coincidência ainda mais incrível do que ocorreu com o Flamengo e Portuguesa na escalação irregular dos jogadores, né? Se eles apresentassem o mesmo empenho que eles tiveram em atacar o Fluminense e sua torcida, se eles apresentassem para ir atrás dos fatos, para ir buscar, para mostrar o que aconteceu, mostrar a realidade, isso já estava para todo mundo ver, né? A sorte, né, vamos dizer assim, do Fluminense é que tem torcedores, né, como nós do Panorama Tricolor, como outros que estão nas redes sociais, como outros blogs, que se empenham ao máximo para mostrar as coisas, e a cada semana aparecem 2 ou 3 fatos que dão força. A minha esperança é chegar um momento que a imprensa oficial não conseguirá mais segurar. Ratos e baratas em São Januário tiveram mais destaque do que esse assunto. Né? É interessante, né? Quando convém, manchete. Quando não convém, silêncio total. E uma coisa que me entristece muito é o efeito, né, dessa ação toda da imprensa e de toda a máquina da desinformação, é ver alguns, né, não vou dizer vários, mas alguns torcedores do Fluminense aceitando a situação de cabeça baixa. Assim, é mesmo, a gente precisa pagar. Pô, por que não cai logo, a gente paga e o pessoal vai encher o saco? Eu estava conversando com ele esses dias sobre isso. Pessoas que nada têm a ver com esporte, não têm a menor noção do que é futebol, elas estavam conversando sobre isso e elas falam e elas repetem apenas tão somente o que aparece na imprensa e tomam isso como uma verdade absoluta. É impressionante. Bom, Cidadão Kane mais vivo do que nunca? super vivo, mais vivo que a gente. Goebbels, né? Pois é verdade. Excelente participação do Caco nessa. Muita coisa que deveria ser fonte, né, dos jornalistas nos estudos deles. Bom, infelizmente a gente não tem mais tempo, né, para tanto assunto. Assunto teria vamos seguir, né, a grande força por trás de tudo, né, e falar, né, a seguir cenas do próximo capítulo. Que a força esteja com você. Grande irmão, olhar por nós. Até a próxima. Vamos ver o que acontece. Muita força, tricolores. Valeu. Aquele abraço.